Eu falo assim, é uma das coisas que o pastor mais gosta, né? Estou sabendo que nós vamos apresentar mais aí pela frente, né? Já nós vamos ter o Juninho ali do Israel e do... Menino, né? Menino, né? O Israel e a Ju. Nós vamos ter aí... Hã? O Paulo... é verdade. A Ana Paula e o Lucas também, tá vindo ali. Não sabe o que é ainda, né? Não fez ainda a revelação. Agora é um show fazer revelação de criança, né, irmão? É um espetáculo. Meu Deus. Eu falo assim, tá uma coisa mais bem inventada do que a outra, né? Bem legal. Aleluia. Meus amados, vamos meditar na palavra do Senhor. Ah, e a Gabi e o Mário, né? Fiquei sabendo que hoje teve testemunho aqui. É, muito bom. Cheguei um pouquinho atrasado aí por conta de um motivo maior, mas estou muito feliz pela vitória de vocês aí também. Tá joia? É, Mariel. Demorou, mas chegou, né? Aí, tá vendo? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Efésios capítulo 5. Carta aos Efésios. Alguma coisa está dando eco aqui, gente. Cadê o pessoal do som? Não sei quem é que está mexendo. É o seu Lucas. Ou baixa o PA, ou baixa o meu retorno aqui. Aleluia. Acho que melhorou. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 5, quero que você encontre o versículo de número 1. Aleluia. Versículo de número 1. Depois nós vamos ler o versículo de número 8. Aleluia. Caso você tenha uma tradução diferente, nós temos aqui no telão projetado. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Verso 8. Por outrora, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Até aqui, meus amados. Feche teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra, Senhor, e pedimos, ó Deus, a iluminação necessária para que possamos entender e aprender com o Senhor. Somos gratos, ó Deus, por ter estado conosco, estar dirigindo, Pai, este culto. Mas agora, Pai, precisamos da tua sabedoria em nós. Fala conosco, Pai, pois é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amados, essa palavra dita pelo apóstolo Paulo, escrita para uma igreja que estava viva, uma igreja que estava queimando na presença do Senhor. Porém, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha algumas adversidades externas. Ela enfrentava algumas afrontas, principalmente pela sua localização geográfica. A igreja de Éfeso, ela ficava em uma cidade, ela ficava em uma região aonde os crentes daquele tempo tinham que lidar fortemente com todo tipo de imoralidade sexual. Tinha que enfrentar também homens que vinham como turistas àquela cidade, levando toda a mistificação espiritual àquela cidade, pois era uma cidade portuária. E Éfeso, ela tinha uma influência muito forte de homens de outras culturas religiosas. Vemos que os crentes de Éfeso, eles eram resistentes, eles eram um batalhão que estava enfrentando inimigos muito vorazes, tanto da ordem humana como também da ordem espiritual. Era uma igreja que, para nós, ela se torna um exemplo, porque ela se manter de pé, ela lutar contra todas essas adversidades, colocava a fé daquele povo em prova. A gente observa que em Apocalipse capítulo 3, a igreja ela foi tão afrontada que um certo tempo dela ela acabou cedendo àquilo que era, irmãos, lançada contra ela. Veio uma frieza sobre a igreja, veio um esfriamento espiritual. E João, na ilha de Patmos, escrevendo as 7 cartas do Apocalipse, destina no capítulo 2 para a igreja de Éfeso, dizendo que era necessário que ela voltasse ao primeiro amor,
que ela voltasse às primeiras obras, porque era uma igreja que, quando ela estava atuando, quando ela estava trabalhando para Cristo, ela era, irmãos, na verdade, um exército ajuntado, glorificando o nome do Senhor. Ela era uma igreja que resistia o avanço do reino das trevas. Então a igreja de Éfeso, ela era uma igreja de muito peso para o tempo em que a igreja ela começou a se constituir. Apóstolo Paulo, ele escreve algumas instruções características específicas para esta igreja, porque ela era uma das igrejas com mais influência no seu tempo. Igreja, irmãos, que seria talvez para nós uma das maiores referências. Vemos que a carta aos Efésios, além disso, ela é uma carta pastoral com muita profundidade, pois o apóstolo Paulo, ele ensina através desta carta para que propósito nós fomos salvos por Cristo e como isso se procede na nossa vida. Capítulo 2 diz que a salvação ela vem pela graça e não pelas obras. E a salvação, ela é, na verdade, algo que é feito pela misericórdia de Deus, pela sua graça, pelo seu favor imerecido. Não é por aquilo que fazemos, mas é por aquilo que somos. E é a carta que mais esclarece para nós por que, irmãos, aleluia, que o Senhor, ele escolhe o seu povo, porque ele tem um povo destinado à adoração a ele. Você está aqui hoje, você está aqui cultuando, participando deste culto, não é por acaso. É porque Cristo viu algo em você e sabe do potencial que você tem. Ele sabe aonde Ele pode te usar e para que propósito, irmãos, você foi levantado para esta geração. Você está aqui hoje para ser alguém que influencia, alguém que rompe, alguém que avança, irmãos, contra o reino das trevas. E a carta aos Efésios nos estimula muito a isso. Ela nos impulsiona a continuar, a servir a Deus, irmãos, independente da circunstância. Tanto que nos entrega, irmãos, uma especificação de como deve ser a vestimenta do verdadeiro crente. Há uma armadura para cada um de nós, para que nós tomemos posse e enfrentemos todas as batalhas que estão, irmãos, destinadas à nossa vida cristã. Todo aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vitória. Aleluia! Mas o apóstolo Paulo, capítulo 5, ele mostra que alguns problemas estavam circundando a igreja. Estava querendo se infiltrar na igreja. E ele ali entra, irmãos, com um esclarecimento. Ele fala de uma maneira muito poderosa com esta igreja, falando com ela, irmãos, acerca de como era a antiga história e como é a atual de todo aquele que tem um encontro com Cristo. Ele pede em especial para que nós venhamos a ser e perseverar, a ser, irmãos, ali imitadores de Cristo, a caminhar como Cristo caminhou, como uma pessoa que tem uma vida transformada, uma vida mudada. E isso, irmãos, é a nossa maior missão, é conservar aquilo que nós já temos recebido. A nossa maior luta não é para ganhar o céu, porque uma vez que você recebe Cristo na sua vida, você entrega a sua vida a Ele, o céu já está destinado a você. Agora, o plano seguinte é você conservar essa salvação, não para perder, irmãos, mas para, na verdade, colocá-lo, irmãos, em ação na sua vida. A própria Bíblia nos diz, coloque em prática tudo que você tem aprendido. É a nossa missão, nosso desafio hoje, como cristão, num século 21. Nós nunca tivemos, na história toda, tanta influência contra a igreja como nós temos tido nos dias de hoje. Eu estava observando as últimas notícias desse ano mesmo. Você pode observar o quanto que a igreja já foi atacada, o quanto, irmãos, de perversão do mundo das trevas, ele tem se assenhorado hoje do mundo político, do mundo artístico, no mundo social. Em todas as áreas, ali a influência do mal está atuando com peso. Não é, irmãos, uma ação aqui, outra ali, mas está dominando todas as áreas que nos circundam. E ainda a maior resistência de tudo isso se chama a igreja do Senhor. Se chama, irmãos, aqui o templo do Deus vivo. É você, como a igreja levantada nessa geração. O único que pode resistir, que pode parar o avanço das trevas, é, irmãos, alguém chamado
templo do Deus vivo, aquele que está nessa posição, você consegue neutralizar com o poder que opera através da sua vida contra todas as artimanhas do inimigo. Paulo, ele olhando para esta circunstância, ele pontua a partir do verso 8, que nós somos alguém que temos a característica de ser filhos da luz. Ele começa o versículo 8 dizendo, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, vivam como filhos da luz. Quando olhamos essa instrução de Paulo, Paulo estava trazendo a memória do que nós éramos antes de um encontro com Cristo. O que nós representávamos antes de nós termos aquele momento, irmãos, que nos entregamos, seja em choro ou em alegria, aqui na presença do Senhor. Antes nós tínhamos uma vida, Paulo dizendo, que estava numa condição, irmãos, de dormência. Nós éramos adormecidos, sensíveis a todas as consequências que as trevas produziam na nossa vida. Apóstolo Paulo mostrando para a igreja daquele tempo, como para muitos de nós que fomos alcançados pelo poder do Evangelho, que quando nós estávamos no mundo, quando nós estávamos vivendo a velha vida, nós éramos irmãos chamados de filhos das trevas. Nós éramos chamados irmãos daqueles que compactuavam com tudo aquilo que o inimigo da nossa alma, ele planejava contra a nossa vida. Nós ali, irmãos, sendo filho das trevas, nós produzíamos, irmãos, ações, comportamento, atitudes que promovia este reino. Mas a partir do momento em que nós nos encontramos com Cristo, nós temos uma vida, irmãos, transformada, uma vida mudada, e nós saímos desta treva que estávamos adormecidos nela, insensível àquilo que Deus quer, insensível à voz de Deus, aos ensinamentos. E agora, quando encontramos com Cristo, o maior propósito de Deus é nos despertar, é nos mostrar aquilo que nós vivíamos para aquilo que nós podemos viver. E a partir do momento em que eu tenho esse despertamento, uma luz se revela em nossa vida. E quando ele cita que nós somos filhos da luz, ele mostra para nós que nós temos uma fonte geradora. Nós temos uma hidrelétrica no céu, chamado de Deus. Porque Deus é a fonte de luz para cada um de nós. Em 1 João nos diz, capítulo de número 1, verso 5, que Deus, ele é luz. E nós, como somos imitadores dele, nós somos aqueles que irradia a luz de Deus na nossa vida. A partir desse momento de sermos filhos da luz, nós temos, irmãos, que agora nos atentar sobre aquilo que nós refletimos, sobre a luz que nós mostramos. E a questão é, o que tem irradiado da minha vida? O que tem se mostrado a partir do momento em que eu entrego a minha vida para Cristo? Apóstolo Paulo mostra que a igreja ela estava sendo, irmãos, ali bombardeada por situações que queriam, irmãos, ofuscar essa luz, que queria parar a influência dessa luz sobre ela. Mas, quando nós temos um homem de Deus como o apóstolo Paulo, nós temos ali, irmãos, um orientador, um ensinador, um profeta, um homem, irmãos, usado em 9 dons espirituais, porque ele fala com muita propriedade em 1 Coríntios. Nós vemos que a igreja, irmãos, que tem instrução, ela é uma igreja que ela não apenas mostra a luz, mas ela superabunda, irmãos, essa iluminação sobre o mundo. Esse convite o apóstolo Paulo faz para cada um de nós, que nós tenhamos a consciência de como nós somos filhos da luz. E quando nós saímos das trevas, uma das maiores obras que nós recebemos é que nós quebramos o domínio do diabo sobre nós. Por favor, Zélia, projeta para mim Colossenses capítulo 1, verso 13. Aleluia. Colossenses capítulo 1, verso 13. Aleluia. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele quem? Próprio Deus. Nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em outras traduções nós vemos que ele nos transportou das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. A partir do momento em que eu entrego minha vida para o Senhor, eu tenho esse domínio quebrado sobre mim. Eu tenho esse domínio eliminado sobre mim. E o que vai ser mais incrível através desse domínio que é tirado, a Bíblia fala que os meus pecados são perdoados.
toda a culpa, toda a cédula de condenação que estava sobre a minha vida é anulada pela presença dessa luz em mim. Porque o pecado é mostrado, ele é tratado, ele é limpo em mim. Aleluia. Esse é o chamado do Senhor na nossa vida. Filhos da luz é o que nós hoje representamos. E o que nós temos que ter mais preocupação nesse tempo é como nós estamos irradiando esta luz. Hoje participamos de um ato, irmãos, cerimonialmente mais importante da igreja cristã, que é o ato da Santa Ceia. Através desta ceia, eu renovo a aliança. Através dessa ceia, irmãos, eu faço memória. E esta ceia, irmãos, ela é para a minha vida, ela é para a nossa vida, um combustível para que eu possa continuar com essa luz emanando em minha vida. Que ela venha ser um combustível nessa lamparina chamada, irmãos, corpo espiritual, para que a gente continue iluminando a vida daqueles que estão em trevas. Todas as ações desta igreja, ela é uma ação, irmãos, que gera frutos. A própria Bíblia nos diz que o Senhor, Ele é o nosso Pai. Quando somos ali chamados de filhos da luz, nós temos uma paternidade que ela é cuidadora. Uma paternidade que ela é assistencial. Talvez na vida você fale, estou sozinho. Talvez você diz assim, olha, estou desamparado. Parece que ninguém está pronto para me ajudar. Mas a própria palavra nos diz que nós, como filhos da luz, nós temos uma paternidade, irmãos, mais do que especial. Uma paternidade, irmãos, que ela não nos abandona no meio da estrada. Porque esse Deus, Ele tem prazer, irmãos, de dar combustível para a sua luz. Ele tem prazer de assistir você. Ele tem prazer de te ajudar, irmãos, nas horas de necessidade. E quanto mais luta, e quanto mais batalha, e quanto mais desafio na tua vida, mais a presença dessa luz, irmãos, está disposta para você tomar posse. Talvez hoje você se esqueceu disso, do que um dia você foi. Talvez você olhe para os atos da sua vida. Você tem visto que não tem sido legal, não tem sido atos que têm agradado o Senhor. Talvez a luz ela tenha diminuído, esse combustível ele não está tão abundante na tua vida. Mas uma coisa é certa, o nosso Deus, irmãos, Ele diz, venha e compre de graça, sem dinheiro, apenas com o teu amor. Aleluia, esse combustível. Quando nós precisamos de nos abastecer, basta, irmãos, um clamor, basta, irmãos, uma busca pelo Senhor. Ali, quando nós nos rendemos e nos arrependemos desses atos, ali, irmãos, aleluia, o tanque de combustível, ele começa a ser abastecido. E começamos a receber, irmãos, uma nova presença do Senhor, uma renovada presença, que faz com que tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é inoperante em nós, seja arrancado, e Deus coloca a sua utilidade, Ele coloca a sua presença, Ele coloca esse renovo em nós, para que a gente se sinta, irmãos, motivados a continuar nessa batalha. Muitos de nós enfrentamos essas lutas. Quantos de nós não somos desafiados a parar, a desistir dos projetos de Deus? Mas a igreja, irmãos, que resiste, a igreja que se fortalece, nós, irmãos, temos um diferencial. Nós temos um general que caminha à frente. Nós temos alguém que vai, irmãos, desbravando o caminho e não nos deixa sozinhos nessa batalha. Nós, como filhos da luz, irmãos, aleluia, nós temos que emanar o quê? O que um filho da luz emana? É uma ação e uma reação, irmãos, transformadora. Quando o apóstolo Paulo caracteriza a nossa vida como um filho da luz, ele está dizendo que nós, irmãos, temos uma marca sobre nós. Tudo que irradia de nós, seja falar, pensar, agir, nós temos, irmãos, ali uma propriedade para levar transformação. Tudo que emana de nós é para transformar ambiente, é para transformar pessoas, é para transformar, irmãos, o dia daquele que muitas vezes está abatido. Quando nós vemos que o apóstolo Paulo nos chama como filhos da luz, nós atentamos também que os filhos das trevas, eles também têm ali algo a emanar. Tanto filhos da luz como filhos das trevas têm algo a oferecer para as pessoas, têm algo a oferecer para o mundo. Porém, a grande diferença
é que os filhos das trevas, tudo que eles oferecem, ali, irmãos, caminha para a morte. Porém, nós, como filhos da luz, tudo que nós oferecemos vai levar em direção à vida, vai levar em direção a Jesus. O Senhor te chamou como uma luz. E eu te pergunto, como você tem brilhado? Como você tem irradiado essa luz através de você? Porque talvez, irmãos, você desconectou da tomada do céu. Talvez você tenha preocupado, irmãos, mais com as coisas da vida do que propriamente em estar abastecendo essa luz na sua vida. Mas eu quero dizer, o endereço é o mesmo, o endereço chama-se céu. Ei, irmãos, a tomada que liga-nos para o céu, não é, irmãos, muitas vezes grito, não é muitas vezes choro, mas é joelho no chão e clamor ao Senhor. Você ainda pode se conectar e mudar a história da tua vida. Não sei como você tem caminhado até aqui. Mas uma coisa é certa, o Senhor está aqui nessa noite para relacionar-se com você. Ele está aqui nessa noite, irmãos, para reacender, irmãos, aleluia, essa luz na sua vida. E a luz que Ele oferece não é como a CPFL que manda uma conta todo mês para nós. A luz que Ele oferece é uma luz gratuita, é uma luz, irmãos, aleluia, que ela é oferecida a nós. De maneira, irmãos, que o amor é o que eu tenho que demonstrar para Ele. É pago, irmãos, não só com trabalho, não só com obras, mas é pago, irmãos, através da adoração. Quando eu adoro, quando eu busco, quando eu clamo, quando eu busco a presença do Senhor, essa luz ela emana de tal maneira dentro de mim, que ela transforma a igreja, transforma a minha casa, transforma o ambiente de trabalho. Agora eu estou lá e nada disso está acontecendo. Qual é o problema? Será que eu não estou sendo influenciado? O apóstolo Paulo mostra para nós, irmãos, que é natural a gente ter batalhas na vida. É natural a gente ter lutas na nossa vida. Agora, o que não é natural é você parar. O que não é natural é você desistir do projeto que Deus tem para você. Deus, irmãos, aleluia, lá do céu, do ventre da tua mãe, Ele já te escolheu um dia para você estar aqui nessa cadeira. Você crê nisso? Você é escolhido no ventre. Salmo 139 diz que ainda quando você era informe, quando teus ossos ainda não eram formados, já havia uma história escrita para você. Já havia um caminho para você trilhar. Já tinha algo que Deus quer realizar com a tua vida. E o que cabe a você nessa geração é tomar posse disso e dizer, Senhor, eis-me aqui, me usa. Me usa. Filhos da luz. Ele emana frutos. Ele realiza coisas. O Senhor não só, irmãos, deu a nós a propriedade de irradiar ações e reações que transformam. Tudo que flui de nós tem que impactar o que está à nossa volta. Seja para o bem, ou seja, irmãos, para causar rancor nas pessoas. O Senhor muitas vezes não te levantou em um ambiente para você ser agradável. Tem pessoas que acham que depois que vira crente, depois que vira cristão, crente até o diabo é, perdão. Quando nós viramos cristão, nós vamos ficar, irmãos, paz e amor, bonzinho com todo mundo. Mas não é isso. Quando nós muitas vezes somos levados a essa experiência, e esse modelo, esse estilo de vida, nós temos que nos preparar que nós seremos ali afronta em muitos ambientes. Nós seremos resistências, muitas vezes, dentro da nossa família. Dentro do nosso trabalho, da faculdade, aonde a planta dos pés nos levar. Nos ambientes que eu estou inserido, nem todo lugar vai funcionar da mesma maneira. Mas independente do que você encontra, independente do que você ali enfrenta, o que o Senhor espera é que a tua luz esteja sendo mostrada. Porque a presença dEle não se retira de nós. A presença dEle permanece conosco. Ainda que você não tenha preparo para reagir, ainda que você não tenha força para reagir, o Senhor disse, há um Espírito na tua vida que vai te ajudar a falar o que é necessário, a agir do jeito que precisa, e Ele ali te dará sustentação. O Senhor nunca te abandonou. E Ele te levantou nesta geração para mudar histórias. Para, irmãos, entrar, irmãos, em ambientes que muitas vezes é hostil a outras pessoas, mas a você não. Porque há um revestimento sobre a sua vida. Há uma presença sobre a sua vida. Que não há, irmãos, fronteira. Que não há barreira. E que não há exército inimigo que possa parar. Que é chamado de Jeová.
Jeová, irmãos, é o nosso Deus, é o nosso, ali o Senhor dos Exércitos. Ele é aquele que nos ajuda a avançar em ambientes mais adversos que for. Ele mostra para nós que os frutos têm que ser mostrados. Ele continua aqui no verso 9, pois o fruto da luz, que está na minha tradução, ou fruto do Espírito, consiste em bondade, justiça e verdade. Nós vemos que é muito mais do que isso. Se pegarmos Gálatas 5, verso 22, você vai observar que os frutos do Espírito é muito mais abrangente. O apóstolo Paulo, resumidamente, ele nos diz que como filhos da luz, nós temos que mostrar, irmãos, ao mundo, que nós podemos ser diferente do que aquilo que ele espera. Como que temos reagido? Como que temos enfrentado situações que são contrárias à nossa vontade? Que é contrária aos nossos gostos. É uma questão para nós, irmãos, analisarmos e vermos. Pois aqui, o apóstolo, ele nos mostra que os frutos, eles têm que ser dados para que novas sementes possam ser geradas. Você vai ver que o seu ministério, a sua vida cristã, ela é uma vida cristã eficaz, a partir do momento em que você consegue gerar frutos na vida daqueles que estão à sua volta. Senão não adianta, você vai ser alguém que vai esquentar banco uma vida inteira. Se você como esposo não influencia a vida da sua esposa, dos seus filhos, você é uma esposa do seu esposo, dos seus filhos. Lá no trabalho, como chefe da empresa, se você não gera frutos nos seus funcionários, ou você como funcionário gera frutos para o seu patrão, irmão de Cristo, servos da igreja, como líder, como liderado, temos que ir ali gerar os frutos, porque a partir dele, nós estamos cumprindo com a missão que o Senhor nos chamou. Os filhos das trevas, a Bíblia fala que eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Filho das trevas, irmãos, você já viu quando ele quer viciar alguém? Ele não vende a droga. Como que ele faz com a primeira droga? Ele dá, não é? Ele oferece, ele patrocina, até o dia que ele consegue engodar essa pessoa. O filho das trevas, irmãos, está em todo tempo nos oferecendo também de graça. Só que, irmãos, a partir de um tempo, vai vir a cobrança. Vai vir, irmãos, ali, uma fatura para nós pagarmos. E o diabo, ele não tem poder de dar nada, porque ele não tem poder de criação. O diabo, irmãos, a única coisa que ele tem é o poder, irmãos, de arrancar da vida de alguém que ele já escraviza e dá para outro. E vai daqui a pouco destruir essa pessoa e dar para outra e assim sucessivamente. Porque o poder de criação está na mão do Senhor. E o nosso Deus, ele faz o que ele quer a partir do nada. Por isso, irmãos, que você, muitas vezes, está preocupado com a tua causa, dizendo não tem saída. Eu quero dizer, o dono da saída é o Deus da tua vida. É só você buscar nele, ele te dá a resposta. Aleluia! Antes você era filho das trevas, antes você estava dormindo, antes você estava cauterizado, mas agora você está na presença do Senhor, e Ele renova toda a sensibilidade espiritual, e Ele quer te chamar para levantar e para romper, para avançar como reino, irmãos. Cutuca teu irmão e fala assim, sai dessa paradeira, começa a andar, começa a declarar, começa a ser boca de Deus para esta geração. Aleluia, Deus está precisando nessa noite de filhos da luz que quer brilhar. Enfrenta, irmãos, toda a obra das trevas. Elas são, irmãos, anuladas a partir do momento que a luz chega. Quando falamos da obra das trevas, nós falamos de obras, irmãos, que nós não conseguimos enxergar as consequências. O Senhor Jesus, certa feita, disse para os seus apóstolos, olha, vamos fazer a obra enquanto é dia, porque a noite virá e que nós não poderemos fazer. Haverá um tempo para esta humanidade, para a nossa talvez, que as trevas vão dominar. Porque a igreja não vai mais estar aqui. A igreja vai estar arrebatada, vai estar na presença do Senhor e as trevas, ela vai agir. As trevas vai atuar. E ai daquele que tiver que enfrentar. Por isso que como filhos da luz nós conservamos o nosso plano de salvação. Nós conservamos, irmãos, aqui todos os meses, ao tomar dessa ceia, uma renovação da minha aliança de salvação com o Senhor. Eu não estou aqui para tomar um suco e comer um pão. Eu estou aqui, irmãos, para renovar o meu passaporte celestial.
Eu estou aqui, irmãos, para renovar a minha aliança com Cristo. Eu estou aqui, irmãos, aleluia, não para participar de um ato mensal, mas eu estou aqui hoje para renovar, acima de tudo, a minha adoração por aquele que é o dono da minha vida. Por aquele, irmãos, que representa tudo para mim. Aleluia. Filho das trevas, irmãos. Olha só no versículo de número 3 do capítulo 5. Filho das trevas produz, irmãos, imoralidade sexual, espécie de impureza e de cobiça, que não é nem próprio para os santos, obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, que o Senhor espera de nós, dessas atitudes dos filhos das trevas, que Ele espera de nós, é que nós tenhamos ações de graça por Ele. Que nós possamos ser gratos, que possamos ser adoradores, que possamos ser, irmãos, aqueles que têm fome e sede de conhecer mais a Deus. O mundo está sendo distraído, as pessoas estão sendo levadas, irmãos, muitas vezes até dentro da igreja, a um estado de dormência. O próprio apóstolo Paulo fala na leitura da ceia, que dentro da igreja há muitos doentes e muitos que dormem. A quem ele está falando isso? Por que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes o irmão está do nosso lado. Ele está aí, irmão, sentado às vezes, irmãos, na nossa frente, na nossa retaguarda. E ele está, irmãos, em condição de dormência. Quem dorme não sente nada. Não absorve nada. Ele entra e sai de um culto como esse. Talvez até levantou a mão e gostou das músicas. Talvez até gostou da palavra. Mas não muda nada. O que entra dentro, bate num paredão e sai. Mas o Senhor, Ele nos chama para ter um coração sensível. Um coração, irmãos, aleluia, pronto para adorá-lo. E a partir do momento que eu abro o meu coração, começo a experimentar tudo isso, irmãos, todo o meu ambiente começa a ser transformado. Você quer ver, irmãos, o ambiente ser transformado e você começar a enxergar coisas diferentes? Se comporte como um filho da luz. Comece, irmãos, a emanar tudo aquilo que você tem aprendido com Cristo. Eu não acredito que a sua casa não pode mudar. Eu não acredito que a tua história não pode mudar. Tudo que está à sua volta começa a sofrer uma transformação. E o nome de Cristo e o reino dele começa a ser, irmãos, mostrado através da tua vida. Aleluia. Apóstolo Paulo, além de dizer que nós tenhamos que ter frutos, tanto de bondade, justiça e verdade, nós temos que desenvolver, diga comigo, desenvolver o discernimento. Como está o seu discernimento? Como está, irmãos, a sua percepção acerca do mundo espiritual? Quando eu falo de discernimento, o Espírito me deu algo que diz assim, que é discernir, é distinguir com o coração e com a mente de Deus. Quando eu falo de discernir algo, eu não falo segundo a minha razão. Eu não falo segundo aquilo que eu entendo. Mas discernir é distinguir, irmãos, todas as circunstâncias com o coração e com a mente de Deus. Quando eu faço com a mente e com o coração de Deus, as minhas ações são ações justas. Ela será, segundo, irmãos, aquilo que Ele determina e não aquilo que eu determino. O apóstolo Paulo fala que nós devemos desenvolver esse discernimento. Mas nós vemos que a igreja adormecida, ela não consegue fazer isso. A igreja adormecida, ela não tem a sensibilidade para entender o que acontece à sua volta. O que está acontecendo, irmãos, na atualidade. Uma igreja adormecida, ela só entende, irmãos, acerca de descansar. E nós não estamos aqui para descansar. Sinto muito se você está pensando isso como igreja. Se você pensa, irmãos, que você não pode ter luta, que você só tem que estar no bem bom da vida, sinto muito. Apóstolo João diz para nós que as lutas e as tribulações fazem parte da vida de todo aquele que é cristão. Nós estamos aqui, irmãos, não para descansar, mas para batalhar, para trabalhar, para avançar, para garimpar, irmãos, aleluia, o reino das trevas e tirar o maior número de almas daquele lugar. As trevas tentam avançar, mas a única que segura, irmãos, toda a ação das trevas é chamada de igreja, é você, crente. É a tua vida em ação para o favor do Senhor.
Nós temos que desenvolver esse discernimento, aleluia, mas acima de tudo, para entender o que é agradável ao Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta e confrontar você aqui agora. Você crê que todas as suas ações têm agradado o Senhor? Pense nisso. As tuas atitudes pode dizer que sobe como um aroma suave diante das narinas de Deus? Porque é uma preocupação que a igreja tem que ter. A igreja não está aqui, irmãos, para abrir os tesouros da terra para você. A igreja está aqui, irmãos, para apresentar a porta do céu. Essa é a nossa missão. Não confunda o papel da igreja. Eu sei que tem muita gente pregando prosperidade aí. Você vai ganhar, você vai ter. Isso é uma consequência daquele que conhece a porta do céu. Isso é consequência daquele que buscou primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vão sendo acrescentadas. O que o Senhor espera de nós é que as nossas ações sejam agradáveis. Porque, meu irmão, a porta do céu só vai abrir para aquele que estiver posicionado em agradar a Deus. Não é, irmãos, aquele que tem mais teologia, ou aquele que canta bonito ou toca bonito. Não. Mas é para aquele que agrada a Deus. É aquele que tem um cuidado de ter do amanhecer ao anoitecer. Aqui, atitudes que agradam o Senhor. Aqui, tomar comportamentos daquilo que venha realmente fazer com que Deus possa parar no céu, olhar para a terra e diz: eis ali o meu filho amado. Em Jó, Deus provou para nós que ele contempla os seus aqui na terra. A palavra está em vários pontos marcado, que os olhos do Senhor estão sobre a face da terra, olhando para você, vendo os seus dias, vendo a sua intimidade, vendo as suas atitudes. Os filhos das trevas, eles são cuidadosos em promover aquilo que pode levar o mundo de mal a pior. Eu recebi um vídeo ontem, que o irmão Fagundes colocou no grupo, uma cantora famosa aí, influenciando multidões, fazendo um vídeo, um clipe, gerando um demônio. Mostra no clipe. Coisa terrível. Uma pessoa que influencia milhões de pessoas. Esses dias, nos Estados Unidos, um escândalo, satanismo, à torta e direito. Pior, irmãos, não é o que a gente vê lá. Pior é que a gente vê no fogo inimigo, que a gente fala, né? Ou melhor, do fogo amigo, que é os papelão que a gente vê dentro da igreja. As atrocidades que a gente tem visto dentro pseudo-casas do Senhor. Se você não for filhos da luz, você vai comer comida contaminada. Se você não tiver a presença dessa luz em você, já já você vai ser mais um na escuridão. Já já você vai fazer parte de uma galera que não está nem aí para o futuro da igreja, mas está sim preocupado apenas com o seu futuro. Se a tua vida, o teu eu, teus negócios, o teu sucesso, ele estiver em mais ápice do que a tua vida com Deus, irmão, você está na contramão da vontade do Senhor. Por isso, da necessidade, temos um despertamento e levantarmos, irmãos, a nossa antena para entender que o discernimento vai me fazer escolher o lugar certo para colocar a planta dos meus pés. Vai escolher certa palavra que vai sair da minha boca. Vai escolher certo um pensamento que pode estar na minha mente. E as obras que eu faço não engrandecem a mim mesmo, mas acima de tudo aquele que está lá no céu cuidando de cada um de nós. Deus quer filhos da luz. É o que nós mais precisamos nessa geração. A igreja não precisa mais, irmãos, de pregadores melhores, porque nós estamos lotados de pregadores bons. E muito menos de cantores. E muito menos de estruturas. Hoje você escolhe uma igreja ao teu bel prazer, irmão, você encontra. É 2, 3 pesquisas, você vai encontrar uma que alinha com a tua vontade. E é o que nós sempre vemos aí nos posts, né, de rede social. A gente tem que andar com uma igreja, que ela está mais perto da Bíblia e não muitas vezes perto da nossa casa.
A pergunta é, você está perto da Bíblia? Você está tendo esse discernimento? Você tem sido um filho da luz nessa geração? Aleluia. Porque se você está assim, a Bíblia nos fala que todos os meus pecados já estão anulados e o reino dos céus já está garantido para nós. Você vai encontrar significado de participar da ceia. Você vai encontrar significado de adorar a Deus. Aleluia. Como nós temos discernido? Como nós temos nos posicionado? Essa é a pergunta que eu te faço aqui nessa noite. E eu quero que você analise a sua vida. E te convido a se colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Um dia, fomos filhos das trevas. Quantos aqui nasceram em berço evangélico? Em pais cristãos? Poucos. Poucos. Eu entendo então que os demais foram alcançados pelo poder do evangelho. Aleluia. Um dia nós éramos trevas. E hoje nós estamos aqui. Mas para vocês que são filhos de crente, a responsabilidade é maior. Porque filho de crente, crentinho não é. Você nasceu em um lugar iluminado. A questão é, você continua iluminando? Você nasceu num lugar que tinha a presença do Senhor. E uma das coisas que a gente pouco vê é filho de cristão reconhecendo Jesus na sua vida. Acha que porque nasceu num berço cristão está salvo. Essa mensagem ela vem falar conosco que temos abaixado o nosso nível de intensidade luminosa. Talvez os seus LEDs vieram queimando, porque você enfrentou aí na vida alguns problemas. E essa palavra vem nos dizer, o dono da fonte de luz está aqui, para voltar a encandecer a sua vida. Todo ponto que ilumina uma lâmpada, seja LED, ou seja uma lâmpada, ela é uma explosão de energia. Ela é um ponto incandescente. Se não encandecer, a luz fica fraca. Se não encandecer, o brilho diminui. E eu quero que você, apague as luzes, por favor. Feche teus olhos no seu lugar. Quero que você olhe para a sua vida. E se enxergue como uma luz brilhante, uma luz incandescente, ou hoje você precisa ser reabastecido. Você precisa voltar a queimar mais na presença do Senhor. Se você precisa renovar essa luz em você, voltar a ser aquele filho da luz que aonde ia, transformava. Aleluia. Eu quero orar por você. Se você tem essa decisão, quero te convidar a vir aqui à frente. Sai do seu lugar, enquanto nós vamos estar adorando. E eu quero orar com você. E hoje você vai se religar com o Senhor. Talvez você está olhando para os lados da sua vida e você tem dito, como que isso vai se resolver? E eu vou dar a resposta para você que vai se resolver através de você. Através da sua atitude. Através da luz que você vai emanar naquele lugar. Esse é um apelo para aqueles que têm desejo de ser muito usado por Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Se você quer essa oração, você vem à frente. E eu quero entregar ela diante do altar do Senhor. Eu falo que quando você sai do seu lugar e vem, isso mesmo, Vinícius. Espere pelos outros, não.